Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Todo programa, como é sabido, a gente geralmente gira em torno de um tema, de um eixo, ou em torno de uma categoria profissional, de um grupo de trabalhadores. Neste programa não será muito diferente. Nós vamos tratar dos trabalhadores na vigilância privada. Essa categoria que é relativamente nova, se você comparar com gráfico, com têxtil, com metalúrgico, ela é muito grande hoje. Há cerca de 850 mil trabalhadores legalizados em todo o país, sem contar os coletes preto, o pessoal que é tido como segurança pessoal, que exerce a profissão, embora não legalmente. A categoria ela é regida por uma série de leis e portarias. Lei 7.102/83 é a principal. E hoje, para trabalhar no setor, tem que ter a CNV, Carteira Nacional de Vigilante. Não tendo aquela carteirinha expedida pela Polícia Federal, a pessoa não está habilitada a exercer o trabalho. Então, eu queria dizer que nós vamos falar sobre esse segmento, que veio obtendo várias conquistas. A última delas em dezembro, que foi a garantia do adicional de periculosidade para todos os trabalhadores do setor, à base de 30% do salário. É uma lei recente e agora o grande esforço das entidades sindicais é fazer a lei funcionar na prática, né? Houve até em 1º de fevereiro, eu estou citando tudo de memória, que eu posso estar sendo traído pela memória, uma paralisação, uma manifestação nacional, e houve paralisações em várias regiões do país e também no estado de São Paulo. Para quê? Para fazer a lei entrar em vigor o mais rapidamente possível. Bom, vamos conversar hoje com quem que é muito ligado à categoria e entende do assunto. Primeiro, aqui o José Boaventura Santos, presidente da CNTV, e que se deslocou da Bahia até aqui. Eu agradeço muito a presença do Boaventura. Ele preside a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Vigilância, é uma entidade de âmbito nacional. Então, quando eu disse 850 mil, a sua entidade representa todos esses trabalhadores. Quero agradecer muito também ao doutor Eduardo Augusto de Oliveira, que é advogado do Sindicato dos Vigilantes de Ribeirão Preto, a entidade. Eu fui na inauguração da sede há muitos anos atrás, depois nunca mais fui lá ao sindicato. Ele é advogado trabalhista há 18 anos e se deslocou de Ribeirão até aqui, uma bela esticada, então quero agradecer muito a gentileza dele de ter vindo nos prestigiar aqui no programa. E por fim o Nelson Salazar Diogo, que é assessor sindical, trabalhou na Federação dos Vigilantes do Estado de São Paulo, Sindicato de Vigilantes de São Paulo, Sindicato do Carro Forte, para outros sindicatos assessora, e tem uma ligação até praticamente junto com o doutor Ageu Quintanilha e o Sérgio Bergamaschi, que é um dos fundadores, digamos assim, dessa categoria. Boaventura, eu queria saber se a lei está sendo respeitada pelas empresas, onde está, por que sim, por que não. Lamentavelmente, essa luta pelo reconhecimento da periculosidade dos vigilantes é uma luta muito antiga. E ela é importante para a categoria porque antes dela, trabalhar na atividade de segurança, expor a vida, não tinha nenhuma diferença de que qualquer outra atividade, por mais simples que pudesse. Nós conseguimos em novembro que o Congresso Nacional aprovasse um projeto de 2004. A presidente Dilma, sensível aos pleitos da categoria, sancionou essa lei, a Lei 12.740, uma lei que altera o artigo 193 da CLT, incluindo os profissionais de segurança e vigilância entre as atividades, entre aqueles que são considerados profissionais que executam atividades perigosas. Hoje, estamos numa luta intensa para que as empresas cumpram a lei. O artigo 2º da lei diz que ela entra em vigor na data de sua publicação, então para nós a lei está em vigor. O caput dela fala da necessidade de regulamentação dos princípios da periculosidade pelo Ministério do Trabalho. Entretanto, diferente de periculosidade para explosivos, para inflamáveis, a própria lei já define quem são as pessoas beneficiadas, quem são aqueles profissionais que executam atividade de segurança e vigilância. Não existe outros profissionais que executam atividade de segurança e vigilância. Portanto, para nós, essa regulamentação, ela não, que deva vir, que possa vir, ela não altera aquilo que a lei determina, ou seja, a regulamentação, nem a própria lei distingue vigilante armado, desarmado, etc. Nós já temos hoje cerca de 8 estados brasileiros com essa questão da periculosidade resolvida, ou seja, com as empresas concordando em pagar
os 30%. E nos demais estados, os trabalhadores estão mobilizados, estão fazendo greve, estão com greves programadas. Os trabalhadores decidiram, não vão esperar, não vão recorrer ao judiciário, transferir para o judiciário resolver seu problema, vão resolver por suas próprias forças e a força do trabalhador. Quando lhe é negado o direito, é a greve. Perfeito. Doutor Eduardo Augusto Oliveira, advogado no Sindicato dos Vigilantes de Ribeirão Preto e região. No seu entendimento, também não cabe dúvida quanto à aplicabilidade imediata da lei, te pergunto. E segundo, se vocês têm demandado na Justiça casos individuais, né, de vigilantes, e qual tem sido a posição da Justiça do Trabalho? Não há nenhuma dúvida com relação à aplicabilidade instantânea da lei, né? Se avaliarmos a nova redação do artigo 193 da CLT, a gente verifica, é possível verificar que a única profissão, a única categoria inserida ali no seu parágrafo 3º é o vigilante. Entendeu? Diz que se o vigilante tiver por conta de acordo coletivo um outro benefício, será compensado desse adicional de periculosidade de 30%. Ora, se existe a palavra vigilante é porque a categoria regida, uma categoria diferenciada, regida pela Lei 7.102, aplicação imediata, né? Quanto às demandas, o que a gente buscou fazer foi, nós ingressamos com algumas ações, algumas medidas, ações civis públicas contra algumas empresas, e nós temos obtido sucesso nessas decisões, e os juízes têm pensado da mesma forma, têm aplicado, deferido as liminares e aplicado multas pelos descumprimentos da legislação. Também é importante pegar um gancho aqui no que o Boaventura disse, a manifestação social, né, a categoria, as greves, né, que foram feitas lá em Ribeirão Preto foram de tal monta em que nós observamos que a categoria se sentiu ferida na alma com essa medida provocada pelos empregadores, né? Quer dizer, é um pleito que há mais de 10 anos se busca a aprovação da lei, era anunciado a obtenção, essa lei tinha, todos do setor tinham, do setor profissional, conhecimento da existência desse projeto de lei tramitando, e agora negar cumprimento a isso tem ferido a alma do trabalhador. Os movimentos que foram feitos no interior do estado de São Paulo, todos contaram com ampla e esmagadora participação, e o que se percebia no trabalhador era a indignação pela descumprimento da lei, aquela história de lei que não pega. Tá. Esse é o receio do trabalhador de ser enganado mais uma vez. Perfeito. Nelson Salazar Diogo, meu velho e dileto amigo, e obrigado pela sua gentileza de comparecer ao programa. Você veio de mais perto, você veio já de São Paulo, da Zona Norte aqui, é um pulinho. É um prazer imenso estar no programa e cumprimentando a toda a categoria vigilante do Brasil. Bom, você vai ter que responder rapidamente, que quando for 19h15 eu tenho que chamar uma participação. Então você tem 3 minutos para fazer as considerações a respeito da lei. Eu acho que sobre a legalidade e aplicabilidade não há qualquer dúvida, mas queria saber do movimento que houve dia 1º, em que medida a categoria em São Paulo participou. Na realidade, sob a coordenação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Vigilância, houve um movimento no dia 1º, como uma advertência para tentar, pelo menos, sensibilizar o patronato com referência a esta conquista da valorosa categoria dos vigilantes. Participaram alguns sindicatos, certo? Porque os sindicatos, como nós sempre temos dito, eles pertencem à categoria e são administrados pela diretoria. E a diretoria, fazendo à vontade em assembleia no caso, de Ribeirão Preto, de Sorocaba, de São Bernardo do Campo, né? Campinas também aderiu, Bauru. Esse movimento, ele acredito que tenha surtido efeito, como surtiu efeito o movimento a nível nacional. Porque, como disse o presidente Boaventura, em 8 estados já está concluído. E não há o que se discutir na própria lei, né?
porque o artigo 200 da CLT não foi alterado. Agora, o que mais me envaideceu nessa luta foi que o vigilante, ele mostrou o seu brio, ele perdeu o medo, porque o vigilante estava engasgado há mais de 12 anos. Hoje acabou o medo do vigilante. Quando se falar em reivindicar, ele vai para a Assembleia sim. Quer queiram, quer não, ele estará sempre na defesa, ajudando a direção dos sindicatos no que for direito para as suas reivindicações. Perfeito. Eu quero registrar que já temos aqui, começam a chegar perguntas de uma trabalhadora da Power, mas nós vamos fazer a pergunta da moça daqui a pouco, porque ela quer saber da incidência desse adicional em 13º, em férias, enfim, nas verbas trabalhistas de um modo geral. São 19h15, eu chamo uma vinheta na linha e vamos ver se a gente consegue falar com a pessoa. Ainda não? Bom, vou dar seguimento aqui ao programa, o programa ao vivo é assim mesmo, você programa uma coisa e depois acaba tendo que tocar os assuntos e aí a pessoa que é o Ramatiz Jacino, que é presidente do INSPIR, Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, se puder, entrará ao longo do programa. Então eu já vou aproveitar a presença de um advogado aqui e fazer uma consulta de graça, que a OAB não nos ouça, tá? Nem não nos assista, porque não pode, tá? Mas a pergunta do telespectador, tô brincando. A Maria Helena, que mora no Mandaqui, ela diz: eu trabalho na Power e gostaria de saber se esse reajuste, quer dizer, se o adicional vai incidir sobre férias, 13º, horas extras, ou se terá algum benefício também na aposentadoria. Sim, eu vou começar a responder do final, né? Obviamente que a conquista indireta está justamente na questão da aposentadoria, né? Porque em sendo caracterizado uma atividade com benefício de periculosidade, já se tem aí o benefício previdenciário na contagem de tempo de trabalho. Com relação à incidência, da forma em que a situação se apresentava até o presente momento, onde havia o adicional de risco à vida, estava no texto da convenção coletiva de que não haveria incidência sobre férias e 13º. Mas como adicional de periculosidade, aí há incidência, inclusive, para cálculo de horas extras. E a pessoa que eventualmente tenha se desligado da empresa de dezembro para cá, ela pode entrar com uma ação pleiteando? Com certeza, né? Aí seriam os dissídios individuais. O nosso objetivo é a aplicação imediata para a categoria como um coletivo. Mas a partir do momento em que a pessoa foi desligada, ela pode ingressar com a medida judicial e pleitear para si esse benefício. Perfeito. Boaventura, eu queria mostrar alguns materiais sindicais, aproveitar aqui o nosso amigo e parceiro Enéas, que está aqui dirigindo a Câmara Principal, que é o Garra do Vigilante, que é um boletim de São Bernardo do Campo. Vigilantes param por 30% de risco de vida. E tem aqui uma foto do presidente Jorge Calab, junto com o Vicentinho que foi sindicalista metalúrgico, presidiu a CUT, hoje é deputado, aliás, bom deputado, é um sujeito muito atuante e amplo, né? O Vicentinho não é aquele só porque veio do movimento sindical, que é estreito. Ele inclusive, atua muito na questão do combate ao racismo e na busca da igualdade racial, digamos assim, de direitos. É uma pessoa de quem todos nós temos assim, muito um bom conceito. E também mostrar um outro material que é da Federação Nacional dos Comerciários, aliás, da Federação Estadual dos Comerciários, a FEComerciários, que é um evento Saúde e Segurança do Trabalhador Comerciário. Lançamento deste programa será no dia 28 de fevereiro, no Centro de Lazer dos Comerciários, na Praia Grande, que é um lugar belíssimo, muito bem estruturado, que é um lazer de dignidade extraordinária para os trabalhadores. Eu saúdo aqui a entidade por ter tomado a iniciativa, porque há um certo desentendimento de que a saúde e segurança é só para operar de fábrica. E o comerciário não sofre problemas. Sofre por quê? Fica muito tempo em pé, às vezes faz jornada de 12 horas. Então, de modo que é uma saúde da iniciativa e desejo sucesso, né? E certamente terá
porque a demanda que vocês da federação vão perceber será muito grande, porque os problemas de ler, problemas de... Porque o sujeito trabalha no açougue do supermercado, ele é comerciário e tem muito problema de acidente, já me disseram, de modo que esse assunto terá repercussão no meio da categoria. Boaventura, eu peguei hoje aqui um ofício da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Vigilância Privada, falando de um evento que vai haver em São Paulo, que é a segunda plenária nacional dos vigilantes. Até vai ser realizado no Hotel Boulevard, na região, na Avenida São Luís, que é bem centro de São Paulo, ali perto de onde era antigamente o Diário de São Paulo, né? Foi Estadão, etc. Perto da República, na verdade. E eu te pergunto, essa plenária nacional, ela tem um tema, ela faz parte dessa luta pelo cumprimento da lei e se tem outras tratativas já previstas nessa plenária? Na verdade, a confederação ela agrega todos os sindicatos do Brasil e nós buscamos, através dessas reuniões, dessas plenárias, unificar toda a nossa atuação, as nossas campanhas unificadas, para que nós possamos fazer as lutas unitariamente. Então nós decidimos na plenária que fizemos em janeiro, agora em Belo Horizonte, o Dia Nacional de Greve em 1º de fevereiro, que foi uma data vitoriosa, foi uma campanha vitoriosa, né? E nós decidimos realizar essa segunda plenária, que o tema central é a questão da periculosidade, a questão do risco de vida, ou seja, é um tema que enquanto não for resolvido plenamente, enquanto todo trabalhador em todos os recantos brasileiros não tiver sido respeitado o seu direito, a sua conquista, nós não vamos nos aquietar, nós não vamos nos acomodar e vamos mobilizar a todos e todos os sindicatos, mesmo aqueles que já resolveram as suas situações, mesmo aqueles trabalhadores que já resolveram, vão estar solidários a esses trabalhadores. Então, nessa plenária vão vir companheiros do Acre, vão vir companheiros do Rio Grande do Sul, vão vir companheiros do Rio Grande do Norte, ou seja, de todas as regiões do Brasil, e aqueles sindicatos, aqueles vigilantes que ainda não têm resolvido essa questão do risco de vida, sem dúvida nenhuma nós vamos estar definindo outras datas de greve unitária. Greves estão acontecendo em datas diferentes, mas o que nós queremos unificar sempre são greves com datas unitárias. Lembrando, obviamente, que esse é um tema onde a categoria tem clareza de que, ultrapassado ele, a gente tem outras campanhas importantes também para lidar. Então, já existe projeto de lei no Congresso Nacional com piso nacional para vigilante e nós queremos, inclusive, já deixar claro que a nossa próxima campanha nacional unificada de todos os vigilantes é pelo piso nacional de R$ 2.500. Perfeito. O Boaventura, eu vou continuar fazendo perguntas sobre essa plenária, mas me informaram agora que eu posso chamar a vinheta do Na Linha para falar com o Ramatiz, ok? Posso chamar? Então vamos lá. Eu queria falar então agora com o Ramatiz Jacino, presidente do INSPIR, que é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. Tudo bem, Ramatiz, tudo bem com você? Tudo certo? Boa noite, Ramatiz. Oi, Ramatiz, obrigado pela sua participação. Nós vamos falar breve, né, rapidamente. Porque é um prazer falar com você. Boa noite para você, para os companheiros que estão aí no estúdio, para os espectadores da TV aberta. Estamos aqui à disposição para conversar um pouco. Bom, a primeira pergunta que eu te faço é o que é exatamente o INSPIR? Que instituto é esse? Trabalha com que tipo de aliados? Atua em que área? O INSPIR é um Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. É um instituto que foi criado por iniciativa do Vicentinho, ex-presidente da CUT, em 1995. Fazem parte do instituto da CUT a UGT e a Força Sindical no Brasil. Perfeito. E também a SLCO, que é a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que é a Confederação de Sindicatos da América. Tá. Portanto, somos uma entidade que tem um caráter internacional e o nosso foco é combater a discriminação racial nas relações de trabalho. Olha, eu soube pelo Robson Gazola, que é diretor aqui da TV, que o INSPIR vai fazer um programa aqui na TV comunitária. Então, eu queria que você aproveitasse aqui a ocasião para dizer que programa será este e já fazer a divulgação para que os telespectadores assistam.
temos a felicidade de dizer que nós já estamos fazendo o programa. Nosso programa já está indo ao ar todo domingo, das 15 às 15h30, na TV comunitária. É um programa de entrevistas, um programa que pretende fazer o debate da discriminação racial no mundo do trabalho em especial, mas na sociedade como um todo. Normalmente nós entrevistamos dirigentes sindicais, entrevistamos lideranças dos movimentos sociais, acadêmicos, brancos, negros, de várias cores, e que tem alguma contribuição a dar sobre esse debate da questão racial. Perfeito. Ramatiz, eu não vou tomar mais seu tempo, porque eu sei que hoje você tem um compromisso acadêmico, então... Acabei de sair, mas estou à disposição. E o que foi exatamente? Conta pra gente aqui. Foi sua defesa de tese? Eu acabei de sair da USP, onde eu defendi a minha tese de doutorado, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e Ciências Sociais da USP, e que foi a minha tese justamente abordando a exclusão do negro no mercado de trabalho em São Paulo, na segunda década do século XX. Correto. Como se deu essa exclusão, as razões dessa exclusão, etc. Então eu acabei de defender a minha tese, estou muito feliz com isso. Bom, então obrigado, Ramatiz, pela sua participação, e você estará aqui no programa, já está sendo convidado para falar sobre o seu trabalho e a sua tese. Um forte abraço. Será um grande prazer, Franzinho, muito obrigado, um grande abraço para você e para os telespectadores aí, para todos os companheiros. Bom, vamos retomando aqui o programa Câmara Aberta Sindical, com José Boaventura Santos, presidente da CNTV, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Vigilância Privada, doutor Eduardo Augusto Oliveira, advogado do Sindicato dos Vigilantes de Ribeirão Preto e região, e Nelson Salazar Diogo, assessor sindical. Doutor Eduardo, um departamento jurídico de sindicato recebe ali muitas demandas, muitos pleitos. Eu quero aproveitar o que falou o Ramatiz sobre a questão da igualdade racial, se lá nos seus plantões o senhor já recebeu denúncias de racismo contra vigilante. Ribeirão Preto acho que um extrato diferente um pouco, para dizer, não é frequente esse tipo de reclamação. Tá. Né? Nós temos muitos trabalhadores negros da categoria, são muito bem aceitos. Eu não vejo sobre esse prisma, né, dificuldades, pelo menos com a experiência que eu tenho lá no meu dia a dia. Correto. Boaventura, você que percorre o Brasil, está sempre, eu ligo, está na Bahia, está no Espírito Santo, está no Rio Grande do Sul. Como é que é essa questão? Hoje já amainou o problema do preconceito? Na verdade, a categoria ela se expõe a diversas formas de discriminação e de preconceito. Correto. Né? Primeiro porque, em sua grande maioria, os vigilantes são tratados como trabalhadores terceirizados, ou seja, aliás, o formato de contratação são através de empresas, prestadores de serviço e terceiros. E a partir disso acontece de tudo. O trabalhador de segunda categoria, trabalhador que não tem local para almoçar, não tem refeitório, não tem sanitário, até são proibidos de usar sanitários comuns a outros trabalhadores, por exemplo, num banco, num grande banco. O transporte, quando precisa se deslocar para algumas áreas, também é um transporte diferenciado daquele transporte dos trabalhadores principais, e isso é, por exemplo, o caso de Petrobras, né? E se defronta também aqui e acolá com o problema da discriminação racial, né? E isso é um enfrentamento que nós temos que fazer, isso é um debate sério, e isso tem gerado tragédias. O ano passado, no período de junho, nós tivemos um caso de um vigilante em Cuiabá que matou um empresário, né? E aí a mídia crucificou como um crime fútil, etc. Nós fomos apurar e esse vigilante era vítima constante de discriminação racial. O cidadão entrava na agência, a porta travava, depois que ele conseguia entrar, ele tratava o vigilante de forma preconceituosa e em um determinado momento esse vigilante explodiu, né? Ou seja, são tragédias lamentáveis, porque foi uma vida perdida de um ser humano, tá certo? Mas que isso é um exemplo da relação conflituosa que aqui e acolá tem trazido essa questão da discriminação. Sem contar também, Franzinho, que um dos setores mais discriminados na nossa categoria são as mulheres, ou seja,
É um segmento ainda muito minoritário na nossa categoria, menos de 10%, coisa talvez na faixa de 7% dos vigilantes são mulheres. E as mulheres enfrentam um preconceito muito grande, há dúvidas com relação à sua eficácia, e quando, na verdade, aquelas que formaram, aquelas que estão na categoria, demonstram serem profissionais com extrema competência. Nós temos buscado lutar por políticas de reparação desse tipo de situação. Nós temos, por exemplo, até convenção coletiva, como no estado do Amapá, que prevê cotas de vigilantes mulheres em contratos públicos de 20% nos contratos públicos e nos contratos privados 10% de mulheres. E nós queremos que as mulheres, inclusive, estejam sempre presentes nas agências bancárias, pelo menos uma mulher, porque quando há problema na porta de segurança, de verificação de bolsas de mulheres, especialmente, há uma situação muito chata, muito ruim, quando o vigilante, quando o homem tem de ficar olhando bolsa de mulher. Então, só um banco no Brasil tem um investimento maior nisso, mas nós queremos que todas as agências bancárias possuam pelo menos uma mulher em cada agência. Perfeito. Olha, eu queria sair um pouco aqui do foco da vigilância privada, porque chegou uma excelente notícia que nos foi passada aqui pelo Robson Gazola. Ele me disse o seguinte: o Toninho do DIAP acabou de me ligar. O DIAP é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e o Toninho hoje é um dos seus coordenadores, um sujeito extremamente correto, competente e do nosso lado. E disse o Toninho: o plenário do Senado acabou de aprovar a regulamentação da profissão de comerciário. Poxa vida, esse é um pleito de 10, 12 milhões de comerciários. Então, um dia feliz para os trabalhadores do comércio do Brasil. Esse o plenário, diz aqui a matéria, o plenário do Senado acaba de aprovar parcialmente o substitutivo da Câmara de Deputados ao PLS de autoria do senador Paulo Paim. A matéria que regulamenta a profissão de comerciário já havia sido aprovada pelo Senado em março de 2012, tendo retornado à Casa para análise de 3 emendas oriundas da Câmara dos Deputados, que tem toda essa tramitação, esse vai e vem. O plenário aprovou a emenda de número 3 e rejeitou as de números 1 e 2, conforme o quadro comparativo, etc. A matéria segue agora a sanção presidencial. Ô Ventura, você que é um homem que está sempre em Brasília, da Confederação, você acha que a Dilma veta esse projeto? Aliás, eu acredito que não. A presidente Dilma tem uma dívida com o movimento social, tem uma dívida com os trabalhadores e quero crer que ela vai sancionar, até porque os companheiros e companheiras comerciários merecem. É uma categoria histórica e que também precisa de reconhecimento e de valorização. Parabéns aos comerciários, parabéns à luta de todos os sindicatos, federações e confederações dos comerciários do Brasil. Nelson, eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes, aproveitando que é o assunto comerciário, nós temos aqui o jornal Voz Comerciária, do Sindicato de São Paulo, e que traz aqui a prestação de serviço numa área importante. Diz a matéria: seja um universitário, informa, o sindicato já concedeu mais de 6.500 cartas de desconto para comerciários e seus dependentes cursarem a faculdade. E aqui no interior do jornal tem depoimento de trabalhadores que foram beneficiados, de modo que eu saúdo o sindicato por entender que pode também atuar numa área que é propiciar condições melhores para que o trabalhador estude, porque o sonho de muita gente é cursar uma universidade, então o sindicato está propiciando, né, às pessoas a possibilidade real de ter uma formação superior. E educação está ligada diretamente ao nível salarial. Maior educação, maior nível salarial. Portanto, o ganho de quem estuda será praticamente automático. Nelson Salazar Diogo, eu me lembro muitas vezes de greves de vigilantes que nós já participamos, né? Eu atuei nessa categoria como jornalista há muito tempo. E mais que uma vez, vi você em cima de carro de som lá em frente ao tribunal, puxando lá a palavra de ordem, cantando músicas para motivar a galera que estava em greve, né? Mas eu queria falar sobre um aspecto da contratação do vigilante. Pois não. Talvez seja mais adequado depois o doutor também complementar, mas todo programa que a gente faz aqui sobre a vigilância privada surge pergunta assim: tá bom, mas eu contrato quem? Que profissional que eu contrato? O sujeito aparece lá na minha loja, eu tenho uma loja lá no bairro, sei lá, em Tatuapé, e fala que é segurança, e já tem mais um grupo de 5 ou 6 com ele, me vende lá por um valor determinado pelo mês, está dando conta do recado.
quem que o comerciante deve contratar? É uma empresa ou é um vigilante individualmente? Bom, o comerciante ele pode contratar diretamente a empresa terceirizada, devendo observar a portaria 3.233, e sendo que todo vigilante, para ser vigilante, necessariamente ele tem que estar de posse da carteira nacional do vigilante, certo? Agora, nada impede que esse comerciante, se ele tiver um comércio muito grande, vamos admitir aqui, por exemplo, macro, ele pode criar o seu quadro de segurança própria, a segurança orgânica, né? Tá. Agora, todos os profissionais, evidentemente, contratados, ele tem que verificar não só se o profissional está legalizado, como se a empresa também, junto ao Departamento de Polícia Federal, pelo site da própria DPF, colocou o CNPJ, já sabe se a firma está em dia ou não está. Tá. Né? Então, porque o comerciante corre o risco, que se ele contratar uma pessoa desabilitada, de ele responder por todo e qualquer ato que venha a ser cometido, por exemplo, um sinistro, ele passa a ser coautor por ter contratado uma pessoa que, não sendo vigilante, está contrariando o artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, que é o exercício legal da profissão. Agora, se a pessoa se apresentar com a Carteira Nacional de Vigilante, Certo. ela está habilitada? Ela está habilitada. Tá. Ela está habilitada. Perfeito. Bom, eu vou voltar a falar um pouco desse assunto, da contratação, porque todo mundo sabe, né, sai nos jornais, assim, informação, vigilante participa de assalto, vigilante promove assassinato, sei lá, mata o cliente. Aí quando você vai ler, você verá que não foi um vigilante. Foi alguém que se fez passar por um profissional dessa área e, na verdade, vendeu aquilo que ele não podia vender porque ele não tinha a devida qualificação. Mas nós vamos chamar uma reportagem e antes de mostrar a matéria, eu quero dizer do que se trata. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Valores, Carro e Escolta Armada do Estado de São Paulo, que completou 21 anos agora em 16 de fevereiro, realizou uma greve, comandou uma greve, né, na Protege, dias de 5 a 8 de março, de fevereiro, buscando a PLR ou PPR, pagamento da participação no lucros ou resultados. A greve foi vitoriosa e o sindicato conquistou o benefício para aquele grupo de trabalhadores. Então nós falamos com o João Passo, fomos até a sede do sindicato na Rua Francisca Miquelina, aqui no centro, e fizemos lá uma reportagem. Então eu gostaria de colocar a matéria no ar, depois também a gente fala um pouco sobre essa questão da PLR. Câmara Aberta Sindical está hoje no Sindiforte, no centro de São Paulo, na Rua Francisca Miquelina. Eu mostro aqui o boletim de número 242, que é um boletim de janeiro, cuja manchete diz o seguinte: patrões negam PLR, categoria prepara paralisações. Só tem uma saída, ir à luta e buscar nosso direito. Chegou a hora de parar. Eu vou falar com o João Passo, que preside a entidade. João, houve uma paralisação na Protege de 5 a 8 de fevereiro, aqui em São Paulo, e também outras unidades pararam. Por que vocês pararam e qual foi o resultado? Ô Franzinho, nós venho há 5 anos brigando pelo PLR em todas as empresas. A única empresa que fechou o PLR com nós há 5 anos atrás foi a Prosegur, né? Que você acompanha isso e tudo, nós já passou para você. E as outras empresas vinham só enrolando. Tá? Chegou na database do ano de 2010, falou, nós fechamos em 2011. Chegou em 2011, não fechamos em 2011, nós fechamos em 2012. Chegou em 2012, não fechamos. Então, aonde que nós chegamos e falamos, não, nós temos que levar a categoria, que o patrão só quer empurrar isso com a barriga. E foi o que foi feito, levamos para a categoria, chamamos a categoria, né, que devia parar mesmo para conseguir isso, e conseguimos, graças a Deus, com essa greve que teve na Protege agora, do dia 5 ao dia 8, né, parar 4 dias, quer dizer, e foi uma greve muito boa, que parou a base Oeste, 100% da base Oeste, e parou 100% da base Campinas.
Por que só a Protege? Porque o próprio tribunal mandou negociar empresa por empresa. Tá? E fizemos isso, negociamos uma empresa por empresa. E conseguimos fechar com a Protege, e hoje nós já fechamos com a Brinks, nós já fechamos com a RRJ, e já está, hoje mesmo nós já temos reunião marcada lá com a Transvip também, aqui mesmo no sindicato, já para fechar também o acordo de PLR também. Ô João, agora conta para nós como é que é esse acordo. Parece que num primeiro momento as empresas pagarão 30% do piso, depois 60% e depois pagarão 100%. Ou seja, a ideia é de que a PLR vire um 14º salário. O acordo está sendo feito nessas bases? É nessas bases, Franzinho. A gente fechou o acordo lá com a Protege, está fechando com as outras empresas também. É 30% em 2013, 30% em 2014 vai para 60%, com mais 40% em 2011, fazendo 100%. Aí, esse PLR é para todos os trabalhadores da empresa e não tenho dizer que é só aqui para vigilante, é para todos os trabalhadores da empresa. João Passos, vamos considerar que até o final de fevereiro, meados de março, fecha os acordos de PLR para o setor de transporte de valores do Estado de São Paulo, que é o setor majoritário da categoria representada pelo Sindiforte. Mas restará depois o segmento da escolta armada. Há uma tentativa também, o sindicato pensa em buscar PLR na escolta armada? Eu já mandei carta já para o sindicato patronal já, da escolta armada, também já chamando para negociar o PLR também. E esse, Franzinho, do carro forte, da partir do dia 1º de abril, tá? Passa a contar já, da partir do dia 1º de abril. Novembro já sai o primeiro pagamento já para o pessoal, entendeu? E da escolta armada, espero que o mais rápido possível também nós conseguimos negociar com as primeiras empresas. Espero que não chegue igual foi com a Protege, que teve que parar para seguir para todos. A PLR, para quem não sabe, e eu devia ter dito no começo, é participação nos lucros e ou resultados das empresas. Às vezes chama PLR, às vezes chama PPR, Programa de Participação nos Resultados. Muito bem, eu falei hoje com o João Passos, porque a comunicação é agilidade, e ele me deu uma notícia boa, disse que havia também firmado acordo, melhor dizendo, de PLR com a Blue Angels, que é uma empresa de médio porte, e ficam faltando duas, Transnacional e Rodobans. Eu não sei se elas são grandes, qual é o porte dessas empresas, mas de todo modo está tentando passar régua nesse assunto para depois correr atrás da PLR para o setor da escolta. Boaventura Ernesto do Centro pergunta, mas eu acho que você e todos aqui já responderam. Por que o adicional de 30% da Lei 2.740 tem que passar por uma regulamentação, sendo que foi sancionado pela presidente Dilma? Além do que está mais do que claro a legitimidade deste direito dos vigilantes, né? Quer dizer... Na verdade, a regulamentação é um princípio desses adicionais, periculosidade e insalubridade. O que muita gente tenta confundir os vigilantes é que a nossa periculosidade é comparável com inflamável, com energia, coisa parecida. É diferente. Para inflamável, por exemplo, que se um sujeito trabalha no posto de combustível, a regulamentação diz 30 metros após a bomba ou após o tanque, o cabo não recebe os 30% de periculosidade no posto de combustível. Só que no nosso caso, e a presidente foi muito hábil, e os congressistas foram muito hábeis na lei, criou-se um parágrafo diferenciado que diz assim: para os profissionais de segurança pessoal e patrimonial, sujeito a risco de roubo ou outras espécies de violência física. Ou seja, vai discutir o que essa regulamentação? Talvez essa regulamentação ela venha dizer, aquele profissional que já recebe, que trabalha numa área de petróleo, que já recebe periculosidade por inflamável, vai ter direito a receber também por risco profissional, da segurança, aquele que está nos hospitais que já recebe insalubridade. Será que pode receber cumulativamente? Que aí hoje há dificuldade, a lei estabelece diferença com relação a isso aí. Isso é o que deve ser resolvido. Além do mais, a lei diz o seguinte: as empresas podem compensar aquilo que já é pago através de convenções coletivas, acordos ou convenções coletivas. Portanto, a própria lei já disse, hoje quem recebe risco de vida nas convenções coletivas são todos os vigilantes, independente de armado ou desarmado, independente de feio ou bonito.
Portanto, para nós, essa conversa de que depende de regulamentação é conversa para quem não quer cumprir a lei, ou para quem tem preguiça de lutar por seu direito. Doutor Eduardo, pode dizer. Talvez a regulamentação, Boaventura, seja necessária para outras categorias. Sim. Eu costumo citar que a importância seria para um trabalhador em edifício de condomínios. Ele também está sujeito ao riscos ali de roubos, assaltos, enfim. Mas aí seria específico. Qual é o sistema de trabalho que eles... Mas para o vigilante, esse risco é inerente à profissão. Né? Então, essa regulamentação para o vigilante, desculpe, eu vou usar, é para não pagar. É um motivo que pegaram aí para querer não cumprir a legislação. Para outras categorias, e sim, aí eu acho que a norma é mais abrangente. Inclusive, você me permita, Franzinho, um juiz de Campinas, já numa liminar, já disse isso, que não precisa de laudo para esclarecer se vigilante corre risco ou não corre risco. Até porque, se ele está ali protegendo coisas, ele está correndo risco, é o óbvio. Então, não tem essa discussão, é uma discussão sem sentido. Conversa mole de patrão. É da natureza, é típico da natureza, da atividade, o risco de vida. Não cabe dúvida. Eu gostaria de salientar também que, inclusive, a própria lei, se o companheiro Boaventura me permite, ela não está apenas assinada pela presidente Dilma, pelos 2 titulares das maiores pastas. José Eduardo Cardoso, que é o ministro da Justiça, que está junto com os vigilantes, com a profissão. E depois o Carlos Brizola. Quer dizer, se os maiores executivos dessas pastas assinaram, será que algum subalterno vai subverter a ordem? Aí já é uma panaceia, né, chefe? Me perdoa. Perfeito. Diga, bom. E o próprio ministro Brizola disse na reunião para a gente o seguinte: regulamentação é coisa, pagamento é outra. Regulamentação eu vou fazer, pagamento resolve vocês, os patrões. Então nós vamos resolver, nós estamos resolvendo com os patrões. Muito bom você falar essa declaração, passar essa declaração do Brizola, porque nós vamos repercutir nos materiais da agência sindical para que não haja dúvida, ou que a malícia, né? A malícia empresarial não prevaleça em relação ao que diz o texto da lei, que quando eu li, embora eu seja leigo, eu não tive nenhuma dúvida sobre a aplicabilidade da lei, né? Eu quero perguntar aqui, tanto faz o doutor Eduardo como ao Nelson, quem quiser responder, que é uma pergunta recorrente: que tipo de profissional, afinal, se forma para trabalhar na categoria de vigilante? É gente habilitada? Hoje o vigilante é um profissional qualificado? Lógico. E ele é um profissional qualificado, ele tem a obrigação de desenvolver o curso de formação em escolas devidamente cadastradas pela Polícia Federal. Reciclagem, 200 horas. Isso. Ele precisa fazer reciclagens a cada 2 anos. 2 anos. E o mais importante é que esse profissional, durante esse momento, que é fiscalizado pela Polícia Federal, a cada 2 anos, durante as reciclagens, ele precisa apresentar a documentação consistente às certidões, né, de que não cometeu nenhum crime, enfim, que ele ainda, né, desde a sua formação, ele por 2 anos, ele continua sem infringir a lei penal, né? E é isso que dá garantia para o contratante. Você fez uma observação anteriormente com relação a quem contratar, obviamente que é esse o profissional que se busca. Esse profissional. Né? E essa categoria, ela vem evoluindo aí a sua qualificação com o passar do tempo. Aliás, Nelson, eu queria dar uma sugestão, eu queria ver se você está de acordo, que na contratação, o interessado em contratar devia procurar o sindicato dos trabalhadores, que ele seria orientado pelo jurídico dos sindicatos, não é isso? Você me permite, porque o que acontece é o seguinte: nós temos diversos jornais, e eu não vou fazer propaganda nenhum deles, mas que está ali. Necessitamos vigilante para bico, necessitamos vigilante com 1,80 m que... Então, o que a gente aconselha é o seguinte: procurem o seu sindicato. Companheira de São Paulo, procura o Sindicato de São Paulo, procura o Sindicato da Bahia, procura o Sindicato do Rio de Janeiro. O porquê? Porque lá ele vai ser encaminhado para uma empresa, certo? Para uma empresa que, na realidade, o sindicato tem conhecimento
sobre como ele vai poder desenvolver o seu trabalho, se a empresa está tranquila, com referência a recolhimento. Sabe se é idôneo ou não. Sabe se é idôneo ou não. Porque, caso contrário, o que acontece? Caso contrário, é recorrente, né? Se contratar um vigilante sem experiência. Ora, meu Deus do céu, se o cara contratar um vigilante sem experiência, muito embora ele tenha o conhecimento do curso que ele efetuou, certo? Ele não teve a oportunidade de enfrentar as peculiaridades do posto de serviço. Certo. Motivo pelo qual a gente priorizaria que esses vigilantes que ainda estão no início de carreira, que eles passassem sucessivamente por postos na empresa até ele poder se adaptar ao mercado de trabalho. Perfeito. Boaventura, eu queria mudar um pouco de assunto, que a grande pauta do movimento sindical neste momento, tem dois assuntos que estão mobilizando o sindicalismo. É a questão dos portos. Aqui até houve no Porto de Santos de São Paulo uma ocupação de um navio chinês, e isso obrigou a empresa a fazer um acordo assegurando que o atracamento no navio fosse feito pelos trabalhadores daqui do país, senão os chineses fariam. Então foi uma vitória importante e me parece amanhã, o Juruna, né, que é a secretária-geral da Força, me falou num contato telefônico, parece que vai haver uma reunião com a Gleice Hoffmann, que é a ministra da Casa Civil. Aliás, eu tenho uma excelente impressão a respeito da ministra, me parece uma pessoa muito articulada, muito competente, então espero que a reunião seja produtiva. Então, esse é o assunto dos portos. Aí mexeu com muito interesse, e não vamos passar aqui 15 horas discutindo esse assunto, que não é o caso. E o outro tema é a 7ª marcha da classe trabalhadora a Brasília, que vai ocorrer dia 6 de março. A 7ª marcha, ela retoma as bandeiras da Conclate 2010, 40 horas, fim do fator previdenciário, o Estado indutor de desenvolvimento, fortalecimento do mercado interno, trabalho decente, etc. E acrescenta algumas demandas que surgiram de lá para cá. Você, como presidente da confederação, da entidade, digamos, que coordena em âmbito nacional a categoria, que providências os vigilantes estão adotando e de que forma vão participar da 7ª marcha? Como eu disse, há uma agenda dos trabalhadores que essa agenda precisa ser tratada no Congresso Nacional e pelo nosso governo também. O governo, de certa forma, tem recebido muito empresário, mas tem tratado de uma forma muito secundária ainda as demandas dos trabalhadores. A questão das 40 horas, a questão do trabalho decente, são temas de interesse de todos os trabalhadores e na nossa atividade, jornada de trabalho. Trabalho decente são temas importantes. Então, essa unidade das centrais sindicais, a unidade dos trabalhadores já mostrou o quanto foi acertado, ou seja, nós temos hoje uma política de salário mínimo como nunca teve nesse país, salário mínimo valorizado, né? E, consequentemente, essa expectativa da próxima marcha, ela vem dentro desse acerto e dessa rota vitoriosa. De forma que nós, vigilantes, trabalhadores do setor de segurança privada, através dos nossos sindicatos, estamos também compartilhando desse mesmo interesse, dessa mesma luta, e vamos estar em Brasília no dia 6 de março também. Doutor Eduardo, eu tenho comentado com uma certa frequência aqui, porque me chama a atenção. Eu frequento muitos sindicatos e conheço muitas categorias e tenho visto uma presença muito grande do jovem no mercado de trabalho hoje. Então eu queria saber se existe, na categoria vigilante, parece que a partir dos 21 anos de idade apenas pode ser contratado. Se há uma predominância da juventude hoje nesse setor. E mais, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho não têm a memória que nós temos, somos um pouco mais velhos, da inflação alta, da luta que foi para ter estabilidade da moeda no Brasil, baixar a inflação, a luta contra os decretos de arroxo ainda da época da ditadura, de como fazer sindicalismo era complicado na época da repressão. Então ele já chega achando que não precisou arar o terreno, né? Já está lá plantado, né? Eu queria saber como é que se tem essa entrada de jovens na categoria e como é que o sindicato faz para atrair a juventude para as suas bandeiras. Isso é importante e você está dizendo de conquistas mais antigas, mas eu coloco conquistas mais recentes, como o ticket ou vale alimentação para a categoria dos vigilantes, que foi uma briga de 2006, né? Então os jovens hoje já pegam uma convenção que já abarca esses benefícios, né?
Eu costumo dizer que até 2006 o olerite do vigilante, ele vinha o salário e os descontos, né? Eram duas linhas. Hoje nós já temos outras linhas a serem preenchidas e que foi uma luta aí que a gente pôde auxiliar. E isso precisa ser rememorado, né? Como você bem disse, os jovens na vigilância estão aparecendo, embora é uma função, né, que se exige experiência, como o Nelson bem ressaltou, então eles estão chegando, como em todas as categorias, mas também há muitos vigilantes com idade mediana, né, vamos colocar assim, e que já possuem experiência, como, por exemplo, essa questão do assédio na porta giratória, onde o vigilante fica ali exposto, né, porque muitas vezes o usuário do banco não sabe que quem trava a porta não é o vigilante, ele destrava em algumas situações e correndo o risco do ato que ele está praticando. E ali ele é ofendido, né, enfim. O jovem, às vezes, é mais impetuoso e ele precisa ser melhor treinado. Mas ele está presente e os trabalhos que o sindicato vem desenvolvendo é de conscientização, né? No interior do estado de São Paulo, na nossa região de Ribeirão Preto, nós temos hoje basicamente 2 escolas de formação. E daí vai a atuação do sindicato, né? O sindicalismo, para quem quer trabalhar, tem trabalho. O que nós fazemos é, ao término de cada curso ministrado nessas escolas, eu vou pessoalmente, mediante o convite, e faço uso de 10 minutos da palavra ali para esclarecer aquelas pessoas que estão ali ou fazendo a sua formação ou fazendo a sua reciclagem acerca das bandeiras e o que o sindicato se propõe, no que ele pode auxiliar, e conclamando as pessoas a se filiarem. A filiação também é uma bandeira muito forte, né? O Sindicato de Ribeirão Preto ele tem uma proporção de filiação muito grande quando comparado com o número de trabalhadores. Me arrisco a dizer que em torno de 85% da categoria. Que beleza. Tá. Nelsinho, rapidamente. Pois não. Nelson Salazar Diogo. Caso haja necessidade de uma nova greve ou de um novo Dia Nacional de Protesto, para garantir o pagamento imediato dos 30%. Você acha que tem condições de fazer um movimento nacional mais forte do que foi realizado de 1º de fevereiro? Sim, existe essa possibilidade, é muito grande, tendo em vista, Franzinho, que o salário do vigilante, hoje em torno de R$ 1.085, quer dizer, com todo respeito às diaristas, à valorosa categoria, ele está ganhando por dia menos que, para doar a vida dele, ele está ganhando menos que uma diarista. Como se não bastasse, o excesso de jornada 12 por 36 faz com que ele trabalhe em 2 empresas. Então, o que acontece? Hoje foi aquilo que eu disse ao início, ele perdeu o medo, porque ele não tem mais o que perder. Né? E aí entra aquele adágio muito antigo, que se o boi soubesse a força que tem, ele iria para o matadouro, né? E o vigilante está respondendo à altura agora. Perfeito. Boaventura, eu queria deixar aqui o encerramento do programa contigo, agradecendo mais uma vez o seu deslocamento da Bahia até aqui e a sua gentileza sempre em atender aqui a solicitação do Câmara Aberta Sindical. Deixa a sua mensagem final e depois eu faço aqui o encerramento. Eu é que agradeço o convite, aproveitar para parabenizar o companheiro João Passos, valorosos companheiros do Transporte de Valor de São Paulo, pelas conquistas, como disse o doutor Eduardo, além dos salários, outras conquistas estão sendo agregadas. A oportunidade de falar com os colegas vigilantes do Estado de São Paulo e do Brasil, a oportunidade de dizer para a comunidade, de dizer para a população que nós, vigilantes, sabemos do risco da nossa atividade e colocamos a nossa vida para proteger vidas. Nós vivemos nos últimos dias tragédias muito sérias, tragédia que nos comoveu como a tragédia de Santa Maria. E aí são exemplos do papel da segurança privada e do papel da segurança séria, das empresas sérias, das empresas que têm responsabilidade com a vida das pessoas. Porque naquele caso de Santa Maria, tinham vigilantes qualificados, inclusive alguns morreram, a última vítima morta foi um vigilante.
Tá? Mas, lamentavelmente, quem contratou não tinha compromisso com a vida das pessoas, não tinha um plano, não tinha autorização da Polícia Federal para fazer a segurança nem orgânica, nem a segurança como prestadora de serviço. Portanto, nós estamos buscando cada vez mais qualificar o nosso trabalho no sentido de proteger vidas. Agora, em dezembro também, a Polícia Federal baixou uma nova portaria, aumentou a carga horária dos cursos de formação, aumentou a carga horária do curso periódico de 2 anos de reciclagem, aumentou, inclusive, a matéria de direitos humanos, aumentou outras matérias que buscam valorizar a vida, substituindo, inclusive, a arma de fogo gradativamente por armas não letais. Ou seja, o nosso compromisso é esse, a nossa responsabilidade é essa, e acredito, tá, que com essa luta, com essa organização da categoria, tratando da questão do risco de vida, mas como uma forma de valorizar-se, de reconhecimento, a gente consiga fazer um trabalho que possa ser muito melhor para a vida das pessoas. A gente agradece muito o convite e conclama a todos os nossos colegas vigilantes de São Paulo e do Brasil para que se unam aos seus sindicatos, para que possam, nos seus sindicatos e no seu trabalho, buscar essa valorização e esse respeito. Bom, então eu quero encerrar o programa agradecendo aqui ao Dr. Eduardo, ao Nelson Salazar Diogo, ao Boaventura. Espero que tenhamos feito um bom programa, esclarecendo e colocando as coisas aqui de forma democrática e dizendo que quarta-feira que vem estaremos aqui novamente com um novo Câmara Aberta Sindical. E nós vamos falar da 7ª Marcha a Brasília. E vamos dar um enfoque um pouco diferente. Nós vamos pegar a entidade de servidores públicos e saber como é que os servidores públicos estão se preparando para a 7ª Marcha a Brasília. Um abraço a todos e a todas que nos assistiram e temos 2 externas agora institucionais do final do programa. Até quarta-feira que vem. O motoboy fizeram um vigoroso movimento no Brasil inteiro e aqui em São Paulo foi muito forte o movimento deles pela manhã e à tarde, e a nova central é absolutamente solidário, até porque nós temos a Secretaria sobre 2 rodas, onde nós temos o Sindicato de Guarulhos e São José dos Campos, que compõe a diretoria da nova central São Paulo, e nós somos absolutamente solidários com os companheiros, porque nós conhecemos de transporte, sabemos das dificuldades da formação. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente da FEComerciários, Luiz Carlos Mota, e o deputado federal Paulinho da Força participaram em Brasília de uma reunião na CNTC, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, onde foram recepcionados pelo presidente da entidade, Levi Fernandes Pinto, e por diretores. Mota é diretor tesoureiro da CNTC. Na pauta, regulamentação da profissão de comerciário. No dia 7 de fevereiro, a Regional do Vale do Paraíba realizou em São José dos Campos o primeiro encontro de 2013. Participaram os 8 sindicatos que compõem a base. Nesse encontro foram abordados vários temas, dentre eles a participação dos comerciários na 7ª Marcha das Centrais Sindicais para Brasília. Na mesma data, o Sincomerciários de Sorocaba sediou o Encontro Regional de Dirigentes Sindicais do Alto Sorocabana e Vale do Ribeira, com a participação dos 5 sindicatos que compõem a regional, onde foram debatidos temas de interesse dos trabalhadores comerciários. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, recebeu das mãos do tesoureiro da FEComerciários, Jair Mafra, convite para sua participação no evento Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida, que será realizado nos dias 7 e 8 de março no Centro de Lazer dos Comerciários, em Praia Grande. Jair Mafra, representando o presidente Luiz Carlos Mota, entregou o convite na segunda-feira, dia 18, durante a apresentação do projeto do Vale Cultura na Federação do Comércio do Estado de São Paulo.